Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre comprar casa e eu vou esclarecer-vos as vossas dúvidas. Este é um tema que realmente suscita muitas dúvidas e para quem não sabe, eu comprei a minha casa há cerca de 2 anos e meio e portanto já tenho algum pequeno conhecimento da coisa e gostava de partilhar com vocês, visto que recebo tantas questões, principalmente pessoas que estão a passar por esse processo neste momento, e eu resolvi compilar todas as vossas dúvidas num só vídeo e tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Eu não sou nenhuma expert no tema de todo, não sei assim termos muito específicos da coisa, portanto vamos ver isto como quase um manual para totós, que é o que eu sou neste assunto, mas espero que de alguma forma consiga ajudar-vos e consiga, através da minha experiência, esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. E antes de passarmos ao nosso vídeo, quero-vos pedir também para me seguirem no Instagram. É através do Instagram que eu peço para vocês interagirem comigo e para participarem em vídeos, como é o caso deste. Portanto, sigam-me por lá que eu vou estando bastante ativa e subscrevam ao canal, ativem as notificações para estarem sempre a par de todos os vídeos. E agora sim, sem mais demoras, vamos falar sobre comprar casa e tudo o que isso implica. Esta foi a primeira questão que eu recebi e realmente faz todo sentido. Portanto, antes de mais, compensa? Na minha opinião, e quero frisar mais uma vez que esta minha partilha tem por base a minha experiência, portanto as experiências podem ser diferentes de pessoa para pessoa, eu vou dar-vos obviamente o meu feedback e transmitir-vos aquilo que sei com base na minha experiência. Portanto, para mim, eu acho que compensa, principalmente se somos jovens, porque temos muitos anos ainda pela frente para contrair um crédito à habitação, para ter um valor mensal mais baixo e para o imóvel ser nosso. Na altura, quando eu comprei casa, algumas pessoas disseram que eu tinha que ficar com esse crédito o resto da vida, mas não tenho. Se eu quiser vender esta casa a qualquer momento posso fazê-lo, tenho sim que pagar ao banco o que falta pagar dela, mas não fico obrigada a ficar com esta casa para sempre, como algumas pessoas têm a ideia. E eu, antes de comprar esta casa, eu arrendei durante mais ou menos um ano e depois percebi que realmente queria investir num imóvel meu e ficar com património e portanto comecei a minha procura e sim, eu acho que compensa, não só a nível monetário, ou seja, ao que vocês pagam por mês, porque o valor das casas arrendadas por norma é superior ao valor da prestação do crédito e vocês estão a alocar dinheiro para um bem que vai ser vosso, portanto é património vosso e portanto, na minha opinião, sim, compensa. Relativamente agora a este assunto, eu recebi 2 questões diferentes, mas agrupei-as. Qual o primeiro passo? Ir ao banco ou escolher casa? Ir a uma imobiliária ou ir a um banco? Então, no caso, eu acho que o mais sensato é primeiro ir ao banco. Podem ter já alguma ideia do mercado, do que há na zona que vocês gostam, a que preço, etc. Mas eu acho que o mais sensato é sempre ir primeiro a um banco. No meu caso, eu comecei a ver casas e tinha um valor na minha cabeça que não respondia à realidade. Ou seja, eu não conseguiria suportar esse valor numa prestação, num crédito, ou seja, nunca teria o crédito aprovado nos valores que eu estava a ver, mas na minha cabeça eu achei que estava tudo tranquilo, mas não estava assim tão tranquilo. Então eu acho que a melhor coisa a fazer é, sem dúvida, ir primeiro aos bancos, pedir simulações, muitas simulações, vão a todos os bancos. Portanto, eu acho que o mais sensato é mesmo começarem pelo banco para terem uma noção dos valores e assim ficarem mais de olhos assentos na realidade. Depois sim, podem ir a uma imobiliária e explicarem o que estão à procura, quais as características, até que valores, e eles até depois vão fazendo o trabalho deles e se tiverem algo que vá ao encontro daquilo que vocês procuram, eles contactam-vos e assim começam a ver casas, podem começar a ver casas mesmo naqueles sites gerais do género Idealista, Imovirtual, mesmo nos sites das imobiliárias, mas realmente eu acho que faz sentido vocês começarem por pedir simulações para terem uma noção dos valores e eu aconselho a pedir diretamente nos bancos, não fazer aquelas simulações online, claro que podem fazer, mas eu acho mais relevante fazer a simulação mesmo no banco com um gestor, por isso pronto, acho que já respondi também a estas perguntas. Uma das maiores questões que eu recebo é relativa ao financiamento. Como funciona o financiamento? É possível comprar casa sem dar dinheiro de entrada? O banco pode financiar a 100%? Malta, o financiamento que eu tenha conhecimento não é 100% em nenhum banco. Isso vai mudando, mas não é a 100% em nenhum banco. Na altura em que eu comprei, os bancos emprestavam entre 80 a 90. Havia bancos que emprestavam 80, outros emprestavam 85, outros emprestavam 90. Por norma, os bancos não financiam a 100%. No entanto, na altura que eu comprei casa, não tenho certeza se ainda é assim, o banco que eu escolhi financiava 80% do valor mais baixo. Ou financiava 80% do valor da venda, ou financiava 80% do valor da avaliação
avaliação. Um exemplo muito prático, se a casa fosse 200 mil euros, mas fosse avaliada em 150, eles emprestavam 80% do valor da avaliação, porque é o mais baixo. Se a casa fosse avaliada em 250, eles emprestavam 80% sobre o valor da venda, que é o mais baixo. Mas havia casos de alguns bancos, não muitos, mas havia casos de alguns bancos que eles emprestavam sobre o valor da avaliação. Então, se a casa viesse sobrevalorizada, podiam jogar com isso e talvez chegar a uma porcentagem mais próxima dos 100%. Mesmo assim, eu acho muito difícil, portanto aconselho sempre a terem algum dinheiro para dar de entrada. Qual o melhor banco para pedir empréstimo? Como decidir? Eu acho que a melhor forma de vocês se decidirem por um banco é realmente fazerem muitas simulações. Tenham atenção, por exemplo, ao spread, que quanto mais elevado for, maior vai ser a vossa prestação mensal. Tenham também em conta o valor dos seguros que são obrigatórios e têm que ser feitos e têm. Portanto, imaginem que um crédito é mais baixo num banco, mas o seguro de vida é muito mais elevado que no outro. Se calhar no bolo final não vos compensa. Tenham atenção a todos esses pormenores e façam uma coisa que eu fiz muito. Eu ia aos bancos sempre com a melhor proposta e dizia, tem melhor que isto? Se dissessem não consigo, eu nem sequer perdia tempo. Se ficassem numa de vamos avaliar, vamos tentar, pronto, e assim sendo. Eu negociei imenso o meu contrato de crédito à habitação porque eu ia sempre a mais algum banco e vinha sempre uma proposta melhor. E então eu ia ao banco que estava mais interessado e dizia, conseguem fazer igual? E no final acabei com um contrato de crédito à habitação muito mais vantajoso do que o contrato inicial. Portanto, é isto que eu tenho para vos dizer. Vocês decidam com base nas ofertas de cada banco. Pronto, quanto mais baixo ficar o valor, melhor, não é? Nós queremos é pagar menos. Uma sugestão que eu também tenho para vos dar é consultarem intermediários como o Doutor Finanças, que é um serviço gratuito que esclarece imensas dúvidas e que pode procurar também os melhores créditos para vocês. Portanto, eu vou deixar aqui o site do Doutor Finanças em baixo, caso vocês queiram consultar. É sempre necessário fiador? Eu acho que é muito variável, tem a ver também com aquilo que vocês garantem ao banco. Se o banco achar que vocês não dão uma garantia suficiente de conseguir pagar aquele empréstimo durante o período contratado, eles vão exigir sim um fiador. Não é obrigatório, mas do que eu me tenha percebido das pessoas assim mais à minha volta que compram casa, está a ser pedido fiador com alguma regularidade, mas há pessoas que precisam, outras que não precisam. É assim. Crédito, taxa fixa ou variável? Malta, isto eu acho que é muito pessoal e não quero de todo estar a induzir-vos a tomar uma decisão que realmente é mesmo muito pessoal. No meu caso, eu não escolhi taxa fixa. Não escolhi porque o valor que eu ia pagar por mês era muito mais elevado e a contratação da taxa fixa tenho ideia que era de 3 ou de 5 anos. Eu achei que por muito que a taxa disparasse, nunca iria ser o suficiente para justificar aquele valor a mais. Posso dizer-vos que eu vou fazer 3 anos do meu contrato e eu estou a pagar menos do que quando comecei o contrato. Ou seja, a taxa baixou e eu estou a pagar um bocadinho menos, nada relevante, são cêntimos ou €1 ou uma coisa assim, mas estou a pagar menos do que estava a pagar quando contraí o crédito à habitação. Nunca cheguei a pagar mais do que paguei inicialmente. Se eu tivesse feito a taxa fixa, estaria sempre a pagar o mesmo valor, é certo, mas mais elevado, porque a taxa variável é sempre mais em conta. Se vocês forem comprar a casa em conjunto com alguém, falem, isso é uma decisão que tem que ser tomada com todos os intervenientes. No meu caso, esta foi a decisão que eu tomei e que realmente foi a mais acertada, a meu ver, mas é uma questão de falarem. A taxa agora está muito baixinha, por isso pode compensar fazer taxa fixa. Para mim, eu senti que não compensava, mas pronto, malta, é sempre um risco maior ter a taxa variável, porque a taxa pode disparar a qualquer momento e vocês ficam a pagar uma prestação mais elevada, mas no caso não aconteceu ainda. Outra pergunta que eu recebi muito e eu percebo o vosso interesse: comprar casa sozinha é possível? Empréstimo, recibos verdes, foi fácil? Eu trabalho, como vocês sabem, a recibos, sou trabalhadora independente e, como tal, o meu cálculo de taxa de esforço e taxa de risco é diferente do que para um trabalhador que tem um contrato de trabalho para uma entidade, para uma empresa. E não foi nada fácil contrair o crédito sozinha, porque eu não dava garantias ao banco que durante todo o período do contrato eu pudesse pagar aquele valor. Daí eu ter tido a necessidade de ter o fiador. Por isso, é possível,
mas é difícil, eu não vou mentir, é mesmo difícil e para mim foi uma fase mesmo complicada porque eu sentia-me frustrada, sentia-me impotente e infelizmente os bancos valorizam muito os efetivos e eu achei tudo isso muito injusto e senti-me bastante abalada pela situação, mas pronto, já passou, é o que é. Acabou por correr tudo bem, mas realmente não vou mentir e dizer que é super fácil e é um mar de rosas, porque não é. Vamos agora falar de gastos. Quais os custos que tiveste até à assinatura da escritura? Quando vocês querem contrair um crédito à habitação, vocês têm que abrir conta no banco, têm que pagar o processo de abertura e depois têm que pagar também a avaliação. Caso vocês depois queiram contrair o crédito, há mais um custo associado que é a comissão de formalização e este valor vocês só pagam se quiserem mesmo contrair o crédito à habitação. Os outros pagam independentemente se vocês depois avançarem ou não. Este pagam apenas se forem avançar. Como eu já fiz isto há algum tempo, eu não tenho a noção precisa do valor que foi, mas tenho ideia que todos estes valores rondaram os 600 euros. Mais coisa, menos coisa. Portanto, contem com 600 euros para todo este processo, por isso, até ao dia da escritura, foi este o gasto assim que eu tive. Agora, a derradeira pergunta. Além da entrada, quanto por cento do valor do imóvel se paga em taxas e impostos? Entre que valores ronda a escritura da casa? Então, uma coisa que eu não sabia, e se calhar muitas pessoas desse lado não sabem, é que o valor da escritura, a escritura em si, não é o mais dispendioso. O que é dispendioso são as taxas. E nas taxas temos o IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. É isso. E depois também tem o Imposto de Selo. E para além destes valores, ainda há mais uma taxa ou outra que eu não me lembro como é que se chama, para que é que serve. Não consigo mesmo lembrar-me. Estas duas eu lembro, mas as outras eu não sei. Sei que com tudo isso, no dia da escritura eu tive que pagar, passo a citar, no dia da escritura, para além da entrada, 4.828 euros. É verdade, malta, eu tive que me mentalizar muito bem para pagar quase 5.000 euros em imposto. Sim. Oi? Mas pronto, saciando a vossa curiosidade, está aqui no meu contrato, não me deixa esquecer. Agora, adeus. Agora, relativamente às obras, crédito de habitação para obras é em conjunto com o crédito da casa ou é em separado? Pelo que me explicaram há uns anos, podia fazer-se em conjunto com o crédito de habitação. No entanto, agora não me deram essa possibilidade. Eu fiz um crédito para obras, mas foi um crédito à parte do crédito à habitação e pelo que me explicaram realmente é assim que agora funciona. Não sei se efetivamente alguns bancos ainda conseguem agregar os dois, porque eu acho que é muito mais vantajoso, principalmente em termos de juros, mas no meu caso não foi possível, então eu tive que fazer um crédito à parte. Quanto tempo demora entre a escolha da casa e finalmente mudar-se para lá? Quantos dias depois da escritura podemos ocupar a casa? Então, após vocês assinarem a escritura, a casa é vossa. Vocês podem ir para lá naquele preciso momento, podem ficar lá, dormir lá, fazer o que quiserem lá, só não podem aguardar festas muito grandes por causa do Covid. Portanto, a casa é vossa, vocês fazem o que querem, podem ir para lá nesse mesmo minuto. E relativamente ao tempo que demora entre a escolha da casa e a mudança efetiva, passa todo o processo do crédito, a avaliação, de marcar a escritura, e normalmente isso demora algum tempo, não vou mentir. No meu caso, desde que eu disse que sim, que queria a casa e desde que eu assinei a escritura, passaram-se 2 meses. Eu senti que foi bastante demorado, mas para as experiências que eu tenho ouvido, acho que não foi assim tão demorado, então não me vou queixar. Achas essencial o envolvimento de uma imobiliária neste processo? Eu não acho essencial, mas acho que facilita. Ter ali um intermediário é sempre bom, portanto não considero que seja essencial. Eu cheguei a ver casas de particulares e cheguei a ver casas de imobiliárias e acho que o contacto com um agente imobiliário é mais fácil, sabem? Lidar diretamente com o proprietário nem sempre... Pronto... Depende, lá está, depende dos casos. Não quero estar a dizer que é essencial, mas eu prefiro. Eu sinceramente acho que faz sentido e essas pessoas têm um trabalho por algum motivo e eu pessoalmente prefiro. Melhores dicas na hora de comprar casa. Então, fazer muitas simulações presenciais em muitos bancos, o máximo que conseguirem, se for preciso, vão ao mesmo banco, mas em zonas diferentes. Leiam bem os contratos. Eu fui lendo as coisas um bocado na diagonal, não façam isso. Eu depois aprendi e comecei a ler tudo certinho, mas nessa altura eu estava só, tipo, empolgada. Portanto, calma nessa hora e leiam as coisas com calma, tá? Tenham paciência. Tenham muita paciência. A procura de casa é uma coisa que demora. Pode ser rápido, pode ser assim de um dia para o outro.
mas também pode não ser, pode demorar vários meses. Não desanimem e não desistam. E a última dica que eu tenho para vos dar pode parecer contraditória, mas eu vou explicar. Não sejam precipitados, mas sejam rápidos. E com isto eu quero dizer o quê? Não sejam precipitados a dizer que querem uma coisa sem ter a certeza que querem, mas sejam rápidos a ir ver as coisas. Não arrastem, porque os bons negócios desaparecem muito depressa e eu, na minha casa, fui a primeira pessoa a vir ver e disse logo sim, porque realmente adorei. Não foi propriamente uma decisão precipitada, eu realmente gostei, porque não houve nada que me fizesse ponderar. Mas lá está, eu fui a primeira pessoa. Se eu tivesse sido a segunda, provavelmente já não tinha ficado com esta casa, teria ficado a primeira. Por isso sejam rápidos, tentem agendar a visita o mais depressa possível. E se forem comprar a casa com alguém, se só um puder ir ver a casa, vai um. E depois explica e mostra e depois vai mais tarde. Mas vocês já mostraram interesse, já estiveram lá, a pessoa já se lembra de vocês e eu não vos quero estressar, mas é mesmo assim, malta. Eu chegava a ter visitas agendadas para o final do dia, ligavam-me à meia da tarde a dizer não vale a pena, já visitaram 4 ou 5 pessoas a casa e temos propostas todas, então não vale a pena vir. E eu ficava tipo, Deus. Portanto é isso, malta, sejam despachados com as coisas, ok? E por fim, maiores frustrações ao longo do processo. Frustração número 1, sem dúvida à procura de casa. Eu desesperei, literalmente. Esta casa caiu-me do céu, literalmente. Eu liguei para outro anúncio que não era desta casa e na altura falei com a imobiliária mesmo a despachar porque já estava farta e ela disse-me que tinha uma casa com as características que eu queria, numa zona que eu gostava e eu vim ver sem expectativas nenhumas e depois amei. Depois outra frustração foi sentir que o processo em si, desde que disse que sim até à escritura, ter sido muito lento. Eu agora tenho a noção que não foi assim tão lento, mas para mim foram eternidades. Portanto, isso também me deixou um bocadinho frustrada. E por fim, outra grande frustração que eu tive foi com a avaliação, que foi também um dos motivos pelo qual isto arrastou um bocadinho, porque a primeira avaliação veio horrível. E depois marcar nova avaliação, vir o avaliador, nananana. Isso também atrasou mais umas semaninhas, então pronto, foi outra frustração. Mas no final ficou tudo bem, portanto as minhas frustrações foram só frustrações no final. Tudo ficou bem e eu estou muito contente com a minha casinha. Se vocês estão a planear comprar casa, desejo-vos a maior sorte. Espero que vocês consigam encontrar aquilo que pretendem. O processo nem sempre é fácil, mas no final vai valer a pena. Muito obrigada por terem enviado as vossas questões e por terem participado neste vídeo. Nós vemos então no próximo. Um grande beijinho a todos. Tchau!